Melhora essa cara. A gente tá te vendo, Marcos. Ah, é para conversar. Então tá. Bom, mais uma vez, vamos trazer à tona algumas notícias, né? Que saíram nos últimos dias e que, apesar de ter a ver com o mundo jurídico, com o exercício da advocacia, fala muito sobre o atual estado de coisas, né? E de uma violação permanente e diuturna de direitos, né? Eu estou falando da atuação do Poder Judiciário em casos que se tornaram paradigmáticos e simbólicos dos tempos vividos. Vamos dar uma olhada? Advogados se recusam a sentar e juíza corta o microfone. Vamos ver essa cena, que é uma cena que, a princípio, pode parecer até engraçada, mas ela é muito séria. Doutora, antes de dar a palavra à senhora, eu vou pedir só que os advogados se sentem, cada um nas suas cadeiras. Me incomoda muito isso, muito. Eu estou aqui para fazer a ordem do plenário. Por favor, doutor. Por favor, doutor Zelilônio. Só quem vai falar vai ficar em pé. Por favor, doutor Zelilônio. Não, o senhor vai se sentar, por favor. Por favor, o senhor vai se sentar enquanto a doutora fala. E o doutor Dalidone também, senão não vamos sair daqui. Por favor, sente-se, doutor. Licença pela ordem. O advogado permanecerá. Enquanto falar, sim. A Não. senhora senta, doutora. Enquanto ele está falando, a senhora senta, por favor. A senhora, Doutora. Vossa Excelência. Doutora, a senhora se sente, por favor. Doutora, eu estou mandando a senhora se sentar. Eu sou a presidente do ato. Excelência. Não estou com a palavra. O advogado poderá. Eu não vou ouvir o senhor enquanto todos não estiverem sentados. Não vou ouvir o senhor enquanto todos não se sentarem. Menos o senhor. Não vou ouvi-lo. Corte o microfone, por favor. Doutora, o poder de polícia aqui é meu. Eu não quero esta bagunça aqui. Não quero. Eu me sinto insegura. Eu não vou presidir esse ato assim. Não vou. Eu não estou dizendo que eles não podem ficar ao lado do réu. Eu estou dizendo que cada um vai ficar em pé na medida em que fale. Eu não quero que fique essa coisa aqui. Não quero. Aqui em pé só fica policial. Não quero. Doutora, eu não estou preocupada com o Estatuto da OAB. Eu estou preocupada com a norma que tem que vigir aqui, hoje, sob as minhas ordens. Mas não tem que ficar em pé. Se você tem um microfone, pode impugnar a qualquer momento, não tem que ficar em pé. Pela ordem do plenário, eu não vou ouvir advogado se todos não estiverem sentados. Eu não estou impugnando a palavra de ninguém. Eu estou mandando que se sentem. Pode ficar até grudado no réu, mas tem que sentar. Senão, eu não vou continuar. Eu me sinto afrontada. Não quero. Algumas falas ali chamam muita atenção, né? Primeiro, quando ela fala logo no início, que pede para que todos se sentem ali até com uma certa cortesia e emenda. Me incomoda muito. Me sinto ameaçado. Não, depois, de pé, só os policiais. Ou seja, existe uma lei federal que diz ser prerrogativa do advogado e da advogada permanecer de pé ou sentado para fazer a defesa adequada dos direitos daqueles que se patrocina, e ela passa por cima disso para dizer que quem tem direito a ficar de pé ali são só policiais. Policiais, inclusive, que não respeitam a advocacia. Porque enquanto a juíza mandava se sentar, cortar telefones, um policial chega a se aproximar de um advogado, isso sim é afronta. Isso sim é afrontoso. O autoritarismo dela, ao dizer que pouco se importa com o que uma lei federal diz, com o que o estatuto diz, que ela se sente incomodada e que ela quer. Não é a vontade sequer do legislador que prevalece nessas terras.
É a vontade autoritária de um juiz. Isso é absurdo. Isso é absolutamente inaceitável. E para quem, né, cidadão comum, que está aplaudindo o ato dessa juíza, eu vou lembrar. É o advogado que faz a defesa do direito do cidadão. E quando um cidadão aceita que um juiz afronte as prerrogativas da advocacia, está aceitando que se afronte contra o exercício da própria cidadania. Porque estão permitindo o desrespeito de advogadas e advogados, comprometendo o exercício da advocacia, compromissada com a defesa de direitos, o que pode levar a classe não só a ser desrespeitada como tem sido, mas se acovardar. E uma advocacia acovardada abre ensejo para isso, para violação de direitos. E aí eu emendo. Enquanto ali se está violando as prerrogativas do advogado, não direitos dos advogados, mas prerrogativas para que eles possam adequada, combativamente, assertivamente, defender o direito de quem eles patrocinam, uma advocacia acovardada não pode ser desconectada, por exemplo, do caso da juíza que impediu uma criança de 10 anos de abortar. Sabe por quê? Uma criança vítima de estupro, tinha direito ao aborto, manifestou junto à sua genitora esse direito e foi negada. A criança foi praticamente mantida em cárcere para que não exercesse um direito que lhe é autorizado constitucional e legalmente. E sabe o que me chama a atenção nesse caso? A advocacia passa nula, passa em branco, é como se não tivesse um advogado ali fazendo a defesa dos interesses daquela criança. Porque é isso que tem se feito com a advocacia. Desrespeito e apagamento. E aí abre-se a porteira para toda sorte de violação de direitos. Isso é inadmissível. Fico muito nervosa, Gabriel. Como advogada, eu me sinto... Se aquela juíza se sente afrontada, eu me sinto aviltada, desrespeitada e embaraçada no exercício da advocacia. E acho que não só como advogado, mas como cidadão, a gente também tem que se indignar com algo assim. Primeiro porque isso demonstra a naturalização de uma conduta, de um modo de ser, de um modo de agir do judiciário que atropela a própria legalidade, a própria lei, a própria Constituição, a própria ideia de Estado de Direito. Quando ela diz e fala assim, que aqui quem preside o ato sou eu e está sob a minha autoridade, né? Aliás, eu falo sempre assim, eu detesto essa palavra autoridade, porque para mim o juiz não é autoridade, o juiz é um servidor público. E né? exerce função. Eu porque... lembro que nas minhas aulas eu evitava falar poder judiciário para não incutir na cabeça dos meus alunos e alunas que, se um dia se tornassem juízes, exerceriam poder, é função jurisdicional. O que se exerce ali é a função. Sim. Não poder. E a ideia da autoridade, porque diferentemente do servidor, que exerce uma função em determinado contexto, e claro, é uma função essencial, uma função importante, é uma função, né, de grande responsabilidade, mas isso não lhes confere autoridade, muito menos autoridade por sobre a própria lei. Né? Então, a ideia da autoridade é que o juiz ele se investe de algo que é como se ele fosse um ser iluminado, ele é tocado por deuses, né, como se ele fosse ungido para ser uma autoridade, e uma autoridade que não se submete nem mesmo ao controle da legalidade, porque ela mesma diz, olha, eu não quero saber do estatuto, né? A outra diz, olha, eu não quero saber a outra juíza de Santa Catarina, eu não quero saber do permissivo legal para o aborto. O que diz a lei penal, não me interessa. Ela fala assim, mas ela tem a paixão de falar, queridinha, você aguentaria suportar mais um pouco? E olha a palavra que ela usa. Eu estaria dando uma autorização para praticar um homicídio. E veja a palavra que ela usa, Gabriel, suportar. Porque ela sabe que o que aquela menina está tendo nos ombros é um fardo, que é uma gravidez para uma criança e ainda fruto de uma violência sexual. Ela mesma usa a palavra suportar. Olha para você ver. E assim, a gente sabe, claro, que há sempre exceções, mas no geral, me parece que assim, a postura de boa parte dos servidores, né, dos juízes, não como autoridades, mas aqui falando então como servidores da função jurisdicional, parece que eles simplesmente decidem, né? Eles pegam um caso, ou pegam uma situação, decide, e você que lute, né? Então, assim,
E Basicamente é isso. Parece, às vezes eu tenho a impressão que não sabem nem sobre o que estão decidindo e sequer estão atentos aos parâmetros legais, jurisprudenciais, doutrinários, não querem saber, eu simplesmente sabe o que me decido. chama a Então eu atenção mando recolher também? uma criança para um lar, sabe, as coisas mais infundadas e descabidas possíveis, simplesmente porque eles são autoridades, porque esse mantra é repetido por todos eles. Eu sou uma autoridade, eu sou uma autoridade. E a gente de certa maneira, legitima isso. Né? A gente E se sabe o que me acovarda diante chama? disso. E sabe o que me chama a atenção? Voltando no caso da juíza que manda sentar, manda calar a boca, manda cortar, né, o microfone, que ela diz que com aqueles advogados de pé, ela se sente intimidada. Olha como a advocacia tem que ser forte e corajosa. Ela coloca 3 policiais na frente, né, da mesa que ocupa. E a advocacia não pode se sentir intimidada com 3 policiais, a mando exclusivo dela, a ponto de um avançar em direção a um advogado. Olha que coisa desrespeitosa. Não, recentemente, inclusive, teve um outro caso, eu não me recordo de onde foi, mas saiu também no Migalhas aí, de um rapaz, um advogado, também no plenário do júri, né? Sendo que engraçado que, assim, no plenário do júri, né, o juiz preside o ato, mas a centralidade ali é ocupada pelo conselho de sentença, pelos jurados, e não pelo juiz, né? Então, o juiz se comporta como se ele fosse dono do plenário, dono, né, do júri, e também num júri, não sei se de um caso de grande repercussão como esse, que envolve o menino Henry lá, né, todo aquele triste caso, mas houve um caso recente também, de poucas semanas, poucos dias atrás, de um advogado que coloca sua câmera para filmar, né, ele quer filmar a sua sustentação oral, né, os debates orais no plenário. É verdade. Você viu isso? E a juíza manda. O juiz manda Tomar o celular. Manda tomar o celular, o policial pega o celular, e ele vai lá e desliga o celular, e diz assim, olha, você não vai, aqui você não filma, né? Ou seja, ali não é um espaço. Não interessa se isso é uma prerrogativa da advocacia. E olha, Gabriel, você toca na questão da filmagem. Ali é o cercadinho do juiz, ele faz o que ele quer. Você traz a questão da filmagem e eu volto ao caso da juíza que impediu aquela criança de realizar o aborto legal a que ela tinha direito, né? Porque quando o caso vem à tona, a maior preocupação da juíza foi com o vazamento do áudio de uma audiência que, de fato, corre em segredo de justiça. Eu fiquei imaginando, primeiro, o que deve acontecer nessas audiências e não vem a público. E já linko isso com o fato de você falar, olha, eles se comportam como se fossem os donos do plenário, quando você se refere ao tribunal de júri. Mas não, parece que se tornaram donos do destino das pessoas, principalmente quando aquela juíza, ao arrepio da lei, diz não, você vai segurar mais um pouco. Mantém a menina institucionalizada, porque a menina pode atentar contra a vida do concepto. Olha, gente, sinceramente, isso é uma loucura. A gente está vivendo uma distopia. A gente fala de um poder, e aí concordo contigo quando fala de não usar essa expressão para falar do judiciário, mas a gente está falando de um poder que não é nem um pouco republicano e nem tão pouco democrático. E que, a julgar pelas condutas dos seus representantes, parece que realmente, né, carece muito de espírito republicano, de espírito democrático, de consciência, né, de cidadania, de respeito, porque se tratam e se portam como sendo uma casta privilegiada, é uma nobreza togada. É uma coisa típica, gente, parece antigo regime, né, porque não é à toa que, inclusive, a gente usa até o mesmo vocabulário, a gente fala de corte, o nobre magistrado, até a própria terminologia que a gente usa para se referir revela o quanto que, num campo semântico, né, o poder judiciário, ele se apropria de um campo semântico típico do antigo regime, do absolutismo, sabe? Precisa deixar claro, é uma necessidade, talvez nunca antes vista, da advocacia se preparar, né? De se proceder a uma mobilização e uma reivindicação pelo respeito das prerrogativas. Isso é fundamental.
Por quê? Porque isso é uma garantia mínima do exercício da cidadania. Então, o exercício pleno da cidadania jamais vai ser alcançado no Brasil, em que o advogado, né, é indispensável à administração da justiça e é o responsável por fazer, né, o liame entre o cidadão e a administração da justiça. Se esse profissional continuar sendo desrespeitado, como tem sido, nas suas prerrogativas, ou seja, naquilo que possibilita que ele exerça de forma adequada e assertiva a defesa de direitos, me desculpem, aí é o fim. Como a coisa tem se mostrado, a gente está chegando ao limite. Não tem mais para onde ir. Então, a gente precisa passar a limpo, eu já falei isso outras vezes, mas a gente precisa passar a limpo as nossas instituições. E para a jovem advocacia, né, eu não me considero uma velha advogada, mas já passo das 2 décadas de exercício profissional, acredito que precisa se estudar um pouquinho mais o sentido e o alcance das prerrogativas do advogado e da advogada. Porque a gente não pode limitar mais o estudo das prerrogativas à garantia de 8 questões no exame da ordem. Não é para isso que elas servem. Não é para viabilizar a aprovação, mas para viabilizar o próprio exercício profissional. Então, galera, vamos estudar um pouquinho mais e compreender a essência, em sua essência, o sentido e o alcance de cada uma das prerrogativas asseguradas por lei à advocacia. E aos meus colegas, juízes e juízas, comprometidos com a democracia, comprometidos com a ordem jurídica vigente, comprometidos com o Estado democrático de direito, eu peço, deem uma relida nas prerrogativas do advogado. Recordem-se de qual a importância da advocacia para a administração da justiça e para a garantia dos direitos humanos e fundamentais. Esse é um compromisso que todos nós devemos estabelecer. E vamos só recordar mais um ponto importante, a gente finaliza e podemos nos despedir. A gente precisa recordar também aos magistrados e magistradas de que quem faz a disciplina da advocacia não são eles. Existe um órgão da classe para fazê-lo. Se aquela juíza se sentir afrontada por aqueles advogados e acreditasse que eles estavam abusando das prerrogativas que lhes competem, que oficiasse ao órgão competente para a apuração e aplicação de disciplina à classe, a Ordem dos Advogados do Brasil, que nessa história também está sendo desrespeitada. Nada os toca, nada os atinge. Na boca, Gabriel. Gente do céu. Você empolga, criatura. Eu ia parar, falei, nada nos importa. Mas a gente precisa dar uma finalizada. Pode ficar até grudado no réu, mas tem que sentar. Senão eu não vou continuar. Eu me sinto afrontada. Não quero. Eu estou me sentindo afrontada. Minha excelência, doutora, minha Por afrontou e não todos, pude responder. por todos Eu em estou pé. afrontada, eu Se não não pude responder. sentar, nós não vamos adiante. Tem que sentar. Só levanta quem estiver falando. Eu não sei aonde o Estatuto da OAB vai poder me proibir de falar isso. Eu estou mandando sentar. Eu estou fazendo ordem. Se o que ele sente é bom, é o